Nós pedimos a bênção para o culto infantil, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz de Cristo Jesus. Amém. Igreja, abra sua Bíblia, Efésios, capítulo 5, verso 18, apenas o verso 18. Nós vamos, se você puder deixar sua Bíblia aberta, ligada, nós vamos citar alguns textos esta noite. Vamos ler, a minha versão é a revista e atualizada. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Amém. Queridos, isso aqui é a carta de Paulo aos Efésios. Essa carta foi escrita entre os anos 60 e 62, durante a primeira prisão de Paulo em Roma. É uma carta riquíssima, trazendo uma série de doutrinas para a igreja. E nessa noite eu gostaria de compartilhar com vocês acerca do Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. E é com muita alegria que eu, nesta noite, vou falar sobre o Espírito Santo. É um desafio falar do Espírito Santo. Às vezes, nos cultos, a pessoa do Espírito ela é esquecida, na verdade. Às vezes, até mesmo nas nossas orações, o Espírito é esquecido. Nós nos referimos muito ao Pai e também ao Filho, encerramos nossas orações em nome do Filho. Mas às vezes acontece de nós deixarmos de lado o Espírito Santo, ou por esquecimento, às vezes por medo, por receio. Mas vamos nesta noite aprender com Ele, que quer nos ensinar um pouco nesta noite, um pouco mais. Queridos, é comum nos referirmos ao Pai, ao Filho. Normalmente em nossas orações buscamos a Deus e encerramos com o nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é uma praxe e é correto e é bom que se faça dessa forma. Entretanto, é o Espírito Santo que manifesta em nossas vidas ativamente a obra do Pai e do Filho. É Ele quem testifica em nossos corações, no meu e no seu, acerca da obra do Pai e do Filho, Jesus Cristo. Isso acontece não somente dentro da igreja, mas também no mundo. Quando nós nos referimos a mundo, nós estamos nos referindo a um sistema caído, corrompido pelo pecado. Esse é o contexto, o cenário do que vem a ser mundo. Antes de Jesus ascender aos céus, Ele nos afirma em João capítulo 14, verso 26, que nos seria enviado como Consolador o Espírito Santo. Então os discípulos preocupados, os discípulos já estavam, digamos, entendendo ali, começando a entender que eles ficariam, no entendimento deles, órfãos. Mas Jesus dá uma resposta clara: não vos deixarei órfãos. O Senhor, Ele não deixou a sua igreja desamparada. Nós temos a sua presença, a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo no meio de nós. E isso é motivo de alegrar nosso coração. Jesus diz: mas o Consolador, verso 26 de João capítulo 14, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Nós estudamos, nós lemos a palavra do Senhor, nós aprendemos na escola bíblica dominical, nós oramos a palavra, nós lemos a palavra, mas se não fosse a presença do Espírito de Deus, tudo isso seria em vão, porque é Ele quem traz a elucidação, a decodificação das Sagradas Escrituras, que é inspirada por Ele mesmo.
Deus seja louvado. Deus é maravilhoso, irmãos. Em Gênesis capítulo 1, verso 2, nós temos a primeira aparição do Espírito de Deus. Diz assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Vocês conseguem visualizar isso? Uma terra sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Este é um texto de uma cosmologia complexa, se nós formos adentrar aí na ciência, porque se nós fizermos um exercício racional do que vem a ser essa terra sem forma, o que é algo sem forma? Vamos fazer um exercício matemático aqui, mental, rápido. Vamos pensar na zero dimensão, 0D, um ponto. Um ponto não tem largura, ele não tem comprimento, ele não tem profundidade. Seria o 0D, zero dimensão, o nada. E no verso 1 de Gênesis, do nada Deus fez todas as coisas. Uma expressão no latim chamada ex nihilo. Do nada ele tudo fez. E aqui no verso 2, nós temos a presença do Espírito de Deus pairando sobre as águas. E a terra era informe, sem forma, e ainda estava vazia, mas a presença do Deus eterno já se fazia presente no universo. Amém, queridos? O universo aqui já era fato, já existia. Aleluia. Encontramos então neste texto essa primeira referência, e esse texto nos mostra que o Espírito Santo participou ativamente da criação. Ele participou com o Pai e com o Filho da obra da criação. Glória a Deus. É importante entendermos que Ele é da mesma essência divina que o Pai e o Filho, pois possui os mesmos atributos do Deus Pai e do Deus Filho. Nós vamos aqui ver algum destes atributos, tanto incomunicáveis e outros comunicáveis. Eu me lembro de alguns homens, alguns que a gente teve o privilégio de conhecer, mulheres, e outros também que a história registra, que deixaram um legado de homens que buscaram avidamente a presença do Espírito Santo, pedindo a Ele a direção, pedindo a Ele o norte, pedindo a Ele o consolo, o conforto, a força, pedindo a Ele a proteção. Vejamos alguns desses atributos. Onipotência, pode todas as coisas. Então esse termo onipotência significa que Deus, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo pode todas as coisas. Onisciência, Ele possui pleno conhecimento de tudo. Vejamos no Salmo 139:2. Vamos ler esse versículo. Salmo 139:2 diz: sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Ele sabe todas as coisas. Esse é o atributo da onipresença, da onisciência. A onipresença, o que vem a ser a onipresença? Está presente em todo lugar, de modo pleno. Lá em Jeremias capítulo 23, nos versos 23 e 24, diz assim: acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Não há nenhum lugar deste universo, nos bilhões, trilhões de galáxias, que o Senhor não se faça presente. Eu não sei se vocês costumam olhar para o céu à noite. Eu gosto de olhar para o céu à noite.
principalmente quando está sem nuvens. E você começa a olhar uns pontinhos bem pequenininhos brilhando, né? Piscando, é interessante. As estrelas, alguns desses pontinhos são planetas. E a gente imagina nessa escuridão do céu noturno a imensidão que há aí além da nossa atmosfera terrestre. Quantas estrelas não há neste universo que Deus criou? E é interessante que Ele tem o nome de cada uma delas. Ele conhece o nome de cada estrela. E é interessante que a ciência, ela dá nome a essas estrelas. E muitos destes nomes referem-se a nomes já muito conhecidos. Porque Deus tem o controle, o domínio de todas as coisas. Queridos, o Espírito Santo é uma pessoa. É importante nós falarmos com o Espírito Santo, tendo Ele como uma pessoa. Ele é pessoal, Ele não é uma energia cósmica, Ele não é uma substância, Ele não é uma influência. Algumas pessoas acham, até de forma sem maldade, ingênua, que refere-se ao Espírito Santo como uma energia, como algo que vem trazer uma energização boa, um pensamento positivo. Mas Ele é uma pessoa, Ele é o próprio Deus. Em Romanos 8, 26, 27 nos mostra que Ele tem intelecto, vontade e sentimento. Leiamos Romanos 8. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações e sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Então, amados, nós temos tão próximo de nós, e por que não dizer, Ele habita em nós e Ele intercede em nosso favor. Se você quer pedir uma intercessão, peça ao Espírito Santo que interceda por você, porque a palavra diz que nós não sabemos orar como convém. É como se nós falássemos em códigos, e ele é traduzido pela pessoa do Espírito Santo, e as nossas orações são levadas ao Pai. É quando nós, sabe aquela sensação quando você se propõe a orar e você tem vontade de chorar e você até precisa se levantar, mas você não consegue se levantar, você se arrepia, você se emociona, você sente um vigor, uma força, uma vontade de continuar orando. E isso é bom, porque é o sinal de que a presença de Deus, o seu Espírito está com você. Aleluias. Queridos, a igreja, nós como igreja não estamos órfãos, e a busca pelo Espírito de Deus precisa voltar como os nossos antepassados faziam. Nós falamos como igreja, a igreja brasileira hoje tem falado muito pouco do Espírito Santo. Houve um tempo que o movimento carismático, quando eu falo carismático, é do Espírito Santo, ele foi mais falado, muitos livros foram escritos, mas hoje nós não temos visto mais aquela busca, aquele desejo pela presença do Espírito Santo. E é temeroso hoje, inclusive em muitos cultos, já não falam mais da pessoa do Espírito. É como se tivesse um receio de se mencionar a terceira pessoa da Trindade, de falar de alguns assuntos que nós divergimos teologicamente, de algumas denominações, mas isso não nos impede de falar e de buscá-lo, porque Ele é Deus. Aleluias. Em Mateus capítulo 3, verso 11, e também em Lucas 3,16, diz assim: eu vos batizo com água. Aqui João, o Batista, está dizendo: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu,
do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E aqui João está falando da pessoa de Jesus Cristo, que logo depois ele batizaria Jesus nas águas, mas ele está se referindo ao Senhor que batizaria com o Espírito e com fogo. Olha que interessante, a Bíblia testifica sobre o Espírito Santo de Deus. Vejamos, a Bíblia está, irmãos, repleta de referências ao Espírito Santo. Por exemplo, em Atos 2, capítulo 2 a 4, e Atos 1,16, Salmos 41,9 sobre Judas. Vamos ver aqui, venham comigo, irmãos. Diz aqui, Atos capítulo 1, verso 16: convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, e de repente veio do céu o som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuído entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Se você observar o Espírito, todos esses textos que nós estamos lendo, ele está em letra maiúscula, ele começa com letra maiúscula, porque se refere ao Espírito de Deus. Queridos, no capítulo 2, foi o descer do Espírito, derramado o Espírito Santo, conforme prometido por Joel, conforme Deus já havia falado lá no passado, que se cumpriria. E eu vejo nesse texto interessante, ali, assim como lá em Babel, Deus dividiu as línguas, Deus levou aquele povo uma divisão, uma confusão, por não se entenderem mais. Aqui eles se entendiam, falavam em línguas, em diversas línguas, idiomas. E o Senhor, então, aqui no capítulo 2 de Atos, há um derramar, um mover do Espírito Santo de Deus. Os teólogos referem-se ao livro de Atos como livro de Atos do Espírito Santo, porque o livro de Atos dos Apóstolos é onde nós temos vários feitos do Espírito Santo de Deus. Ali no início, capítulo 1, onde é dada uma ordem para eles se revestirem de poder. Ali no capítulo 1 o Senhor ascende, depois no capítulo 8 ascende aos céus. No capítulo 2 a descida do Espírito Santo, e ali vai seguindo o capítulo 3, o Espírito Santo vai conduzindo na escolha do próximo apóstolo, que sucederia Judas, que é Matias. É o momento que a gente lê sobre Matias, porque depois Matias não aparece mais no cenário das Escrituras. Então é repleto de exemplos, de textos acerca da pessoa do Espírito Santo. O que podemos falar sobre o fogo que nós lemos aqui? O que o fogo representa? Bom, em primeiro nós podemos pensar no fogo como poder, emite luz e também emite calor. Por isso, muitas vezes representa o poder de Deus. Hebreus 12, 29 diz assim: porque o nosso Deus é fogo consumidor. Nós nos referimos ao Senhor como Deus de amor, não é verdade? E Ele é Deus de amor, mas também Ele é fogo consumidor. E é interessante que isso traz temor a nós, porque da maneira como Ele nos ama, Ele também exige de nós uma postura de santidade, de purificação. E no Evangelho de João, capítulo 3, hoje até nós estamos falando sobre pecado na escola bíblica, sobre alguns assuntos, inferno, sobre graça. Hoje foi falado sobre graça, sobre cruz. Mas no capítulo 3 do Evangelho de João, verso 36, está registrado: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna, o que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então a ira de Deus, ela repousa sobre os filhos da desobediência. Então é muito perigoso, irmãos, brincar com o Espírito Santo. É muito perigoso brincar
com aquilo que está nos sendo oferecido mediante a graça, que ela não é uma graça que é de graça, ela foi conquistada com um preço altíssimo na cruz do Calvário. Nós já pregamos aqui e já falamos sobre isso, que o cálice que repousava sobre o Filho Jesus era o cálice da ira de Deus. E Jesus ora, Jesus chega a clamar, a suplicar ao Pai que passasse dele o cálice da ira. E naquele momento que ele estava orando, foi tanto sofrimento, que diz que o seu suor foi gotas de sangue. E a ciência descreve esse fenômeno como um fenômeno de um estresse elevadíssimo, um extremo de um estresse da mente humana. Nós não vemos isso a todo instante. Eu particularmente nunca vi, mas é relatado na literatura médica. Queridos, poder então, nós podemos falar do fogo tendo como poder, ele tanto é luz como ele é calor. O fogo destrói, pode queimar, trazer destruição. Vejamos Isaías 66, versos 15 e 16, diz assim: porque eis que o Senhor virá em fogo, e os seus carros como um torvelinho, para tornar a sua ira em furor, e a sua repreensão em chamas de fogo, porque com fogo e com sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e serão muitos os mortos da parte do Senhor. Então aqui fala de juízo. Então quando nós pensamos no Espírito Santo, e a gente fala, mas o que tem a ver? Eu posso fazer uma pergunta, e que tem uma resposta simples na palavra. O que tem a ver o Espírito Santo com ira, com fogo, com destruição? Se nós abrirmos em Atos capítulo 5, nós vamos ver a história de um casal que mentiu para o Espírito Santo, que é Ananias e Safira. Eles venderam uma fazenda e mentiram para o Espírito Santo quando foram entregar ali a oferta que eles tinham prometido. Então, irmãos, é muito sério a pessoa do Espírito Santo, e ao mesmo tempo Ele quer que tenhamos comunhão com Ele. Vejamos, esse fogo ele traz purificação. 1 Coríntios capítulo 3, que é uma coisa boa, a purificação, versos 13 a 16, diz assim: manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo. Todavia, como que através do fogo, não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Irmãos, esse texto de Paulo aos Coríntios traz temor e tremor no meu coração, porque ele finaliza dizendo que o Espírito habita em mim. E nós vivemos um tempo, quando a Revolução Industrial começou no século XVII, século XVIII, e nesse período, foi o mesmo período da Revolução Científica. Eu gosto de trazer esse fato, porque muitas coisas mudaram nesses últimos 300 anos. Veja que nós tínhamos valores absolutos na época da Revolução Industrial. O certo era certo e o errado era errado. Eram os marcos antigos bem estabelecidos. Mas nós tivemos um período no século XIX, com a pujança da filosofia, com o racionalismo, entrou o ceticismo. E o que vem a ser o ceticismo em linhas gerais? Onde tudo foi questionado e todos os valores foram desconstruídos. Então é mais ou menos assim: não, mas o céu não é necessariamente azul, ele pode ter outra cor. Não, mas isso aqui não é bem isso. Foi nessa época que nós tivemos vários avanços na tecnologia. Nós saímos de um período de trabalho braçal, de máquinas à força humana, e nós começamos a ter as máquinas a calor. Então nós tínhamos máquinas movidas a calor, a energia
de lenha queimada, transformada em energia potencial que favorecia o trabalho das pessoas. Então isso decorreu ali na Europa, isso adentrou o século XIX, 1800 até 1900, e em 1901 em diante, houve uma revolução por completa científica. Tudo que temos hoje, alguém aqui usa o GPS? O conhecimento do GPS foi descoberto nesse período, até 1920. Até 1930, 40, irmãos, praticamente tudo que usamos hoje de tecnologia, dos nossos celulares, dos motores do carro, já se sabia nesse período. Então foi um grande mover, a Terra deixou de ser o centro do universo e o Sol passou a assumir o seu lugar. Então muitas coisas, a cosmovisão foi mudada. Então o ceticismo entrou, desmoronando conceitos, valores, princípios. Isso atingiu a esfera social. E agora? As pessoas ficam perdidas no âmbito filosófico, no âmbito das relações humanas. Agora tudo pode. E aí vem o relativismo moral, com o movimento pós-modernista, pós-moderno, contemporâneo, aonde meu corpo, minhas regras, minha verdade é a verdade absoluta. E isso atingiu o campo da estética com as pinturas, atingiu o campo da música, das artes liberais. Isso interferiu na ciência, no que seria ensinado em sala de aula. Isso mudou a cosmovisão do mundo, principalmente no mundo ocidental. E o que isso tem a ver com os nossos dias? Aqui nós lemos que o Espírito Santo, ele habita em nós. Se ele habita em todo cristão, significa que não é o meu corpo, minhas regras, são as regras dele, que é Senhor da minha vida. Tudo isso, irmãos, que nós estamos vendo na atualidade, foi construído ao longo de séculos, e por não dizer milênios. Não tem nada novo, como diz o nosso irmão Salomão. Irmãos, nesse texto, nós vamos ter uma referência clara de que algumas obras, algumas coisas, alguns objetos são queimados pelo fogo, outros são purificados. O ouro, por exemplo, é colocado, submetido a altas temperaturas. A confecção do aço também é feita em altas temperaturas. Mas se eu coloco madeira, se eu coloco palha, se eu coloco graveto no fogo, queima. E isso, o texto parece nos dizer acerca das obras, dos galardões, daquilo que nós fazemos na obra do Senhor. O batismo de fogo traz purificação, contagiando os que estão à nossa volta. Lembremos de John Hyde, em 1869, missionário indiano que ficou 19 anos na Índia. Irmãos, segundo os relatos acerca de John Hyde, esse homem orava tanto, ele era um homem tão piedoso, tão generoso, que foi colocado pessoas infiltradas para observá-lo, porque eles confiavam quanto aquele homem era piedoso, quanto que ele era generoso, quanto que ele perdoava. Um certo homem uma vez roubou as roupas dele, um homem que ele estava ajudando, e ele abriu mão disso. Ele queria a salvação naquela vida. E aí as pessoas que estavam à volta de John, desconfiados dele, colocaram pessoas para investigá-lo, para monitorá-lo, pessoas ali que ele não se passavam por irmãos na fé. Depois de 4 dias, um destes homens virou para este mandante e disse assim: eu nunca vi um homem depois de Jesus Cristo como este homem. Ele não existe, ele não é dessa terra, ele é do céu. Irmãos, homens como John Wesley e tantos outros que tinham uma extrema comunhão com o Espírito de Deus e que deixaram um legado para os nossos dias. Eu já falei aqui de Ellen Roseville, uma médica britânica que foi pagando, abriu hospitais, construiu hospitais, formou enfermeiros, médicos. Um certo dia resolveram cercar Ellen, estupraram Ellen, violentaram a Ellen, maltrataram ela, quebraram todos os dentes de sua boca. Ela voltou para a Inglaterra para tratar.
a igreja não queria reenviá-la para esse país africano, e disseram que não ia enviá-la. Ela fez o tratamento, restaurou a sua saúde, e depois de um tempo voltou para o mesmo país e fez tudo de novo. Essa mulher morreu, se não me falha a memória, em 2022, aos 96 anos, e deixou um grande legado, não somente para aquele país da África, mas para a nossa geração, exemplo de piedade, de testemunho, de generosidade, de altruísmo. Queridos, é preciso buscar com intensidade uma experiência transformadora com o Espírito Santo de Deus. É comum termos associado ao fogo purificação, paixão e presença de Deus. Não basta pregarmos sermões com muito conhecimento, com palavra, com uma exegese, com uma boa hermenêutica, valentes de uma boa homilética. Tem que incendiar. A palavra precisa ser incendiada pela presença do Espírito Santo. E esse fogo que chega aos cultos, ele não nasce daqui, ele vem daí para cá. É quando a igreja ora pelo pregador, é quando o pregador ora pela palavra, porque não é a palavra por si só, mas é a presença do Espírito Santo de Deus que nos convence. Buscá-lo com toda a nossa intensidade, como os nossos antepassados o fizeram. Queridos, este Espírito, ele é fogo que queima e purifica. A Bíblia nos diz que não devemos apagar o Espírito. 1 Tessalonicenses 5,19. E nesse sentido de apagar, isso tem relação com desprezar as profecias bíblicas, desprezar a palavra de Deus e a obra do Espírito. Quantas vezes eu mesmo já vi pessoas atribuindo aquilo que o Espírito está fazendo, atribuindo a obra do Espírito ao que não é do Espírito. Queridos, uma coisa, eu até de onde a minha formação, muitas coisas eu questionava, e eu até duvidava, mas Deus sabe trabalhar com cada um de forma maravilhosa. Com cada um aqui Ele sabe trabalhar, e quando nós buscamos de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, Ele se apresenta a nós, e Ele vai quebrando as barreiras da nossa alma, Ele vai quebrando o ceticismo, Ele vai tirando o relativismo moral e colocando princípios e valores absolutos no nosso coração. Ele vai despejando em nossa alma o amor, a misericórdia, a paixão pela obra do Espírito, pela obra de Deus. Nós temos prazer de buscá-lo, temos prazer de jejuar, prazer de buscá-lo em oração, de ler a sua palavra, de entender as entrelinhas da palavra de Deus. E como diz uma irmã nossa aqui da igreja, já na 40ª leitura, ela está se deliciando com a palavra de Deus. É quando, depois de muitas vezes você lê o texto, você quer mais do texto, você quer buscar mais do texto, você aprende mais do texto. Essa obra é a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele nos revela, segundo a Epístola de Pedro, capítulo 1, verso 21, ele ensina, João 14, 26, ele intercede, Romanos 8, 26, ele convence, João 16, 7, 8, ele ordena, Atos 13, 2, ele testifica de Cristo, João 15, 26 e 1 João 5, 6, 7, ele impede de fazer algo, Atos 16, versos 6 e 7, ele fala à igreja, Apocalipse 2, 7, versos 7, 11, 17, 29, capítulo 3, versos 6, 13 e 22, e ele convida a salvação, Apocalipse 22, verso 7. O Espírito Santo de Deus, ele trabalha o tempo inteiro para convencer o pecador do seu pecado. Sabe quando você ora para a salvação de uma pessoa? Você já experimentou orar por uma pessoa que a olhos humanos parece que não tem mais jeito? Mas você começa a orar por ela, você começa, às vezes até com algum sentimento de raiva, de rancor, você começa a orar por aquela pessoa. Você já experimentou um amor
você começa a amar aquela pessoa que te fez mal, você começa a desejar o bem dela, você começa a pedir o bem para ela, você começa a interceder para que ela tenha vitória, para que ela tenha sucesso na vida, para que ela seja salva. Enquanto nós oramos, o Espírito de Deus está intercedendo por nós, Ele está intercedendo por aquela pessoa, Ele está cobrindo a multidão de pecados daquela pessoa com brasas vivas sobre a sua cabeça, Ele está dando livramento para aquela pessoa, Ele está livrando ela do laço do maligno, Ele está levando cura para a alma, Ele está levando alento para o seu sofrimento. Tem dias, irmãos, que são dias trevosos, são dias que parece que nós, ao levantarmos, parece que o céu está escuro, parece que até a vontade de se levantar é difícil. Tem dias que parece que o Senhor se afastou de nós, não é verdade? O sofrimento chega, a prova chega, a dor chega, a doença bate a porta, o desespero bate a porta, o problema aponta na nossa casa. Todos nós, sem exceção, vivemos essa realidade, essa esteira, essa história que é do ser humano nessa terra. Todos nós, irmãos, mas nós temos o Espírito Santo para nos consolar. Quando em Atos capítulo 8, versos de 5 a 8, de 14 a 17, vamos ler. Filipe, o diácono Filipe. Esse Filipe aqui, irmãos, ele não era gente. Esse Filipe conhecia de física, esse homem conhecia de leis naturais. Deus trasladava ele, Deus fazia coisa extraordinária com esse rapaz. Olha o que diz a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade, ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus. Enviaram Pedro e João. Então Pedro e João saíram de Jerusalém e foram enviados para Samaria, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles quem? Os novos convertidos de Samaria. Não havia ainda, grave essa informação, descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então os apóstolos lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. E aqui, amados, parece-nos não, é distinto lá de Atos capítulo 2, porque aqui, esse mesmo conhecimento acerca do Espírito Santo também vai acontecer com a pessoa de Cornélio, da sua família e dos seus amigos. Ao imporem as mãos sobre eles, o Espírito Santo descia. Eles eram cheios do Espírito Santo. Então, uma coisa, quando eu entrego a minha vida a Jesus e me aliancio com Ele, o Espírito de Deus, Ele passa a habitar em nós. Estou salvo, fui convencido do pecado, da justiça e do juízo. Isso é uma coisa. Mas parece, eu lembro do saudoso pastor de Wilkerson, que eu tanto gostava de ouvir, e ainda gosto, faleceu em 2011. Ele falava do batismo de fogo, e esse fogo se referindo ao Espírito Santo. O pastor David Wilkerson pastoreava uma grande igreja no Brooklyn, em Nova York. Ele começou nos cultos das ruas, pregando para os marginalizados, traficantes, e dali surgiu uma igreja grande. E o pastor David Wilkerson, todos os anos, no início do ano, no mês de janeiro, ele ia para uma floresta próxima à sua casa e ele ficava 21 dias de jejum e oração, todos os anos. Para quê? Pergunte, para quê? Era para o Espírito Santo de Deus dar direção para ele, o
que ele deveria fazer naquele ano. Todos os anos, irmãos, isso foram décadas fazendo isso. Ele já morreu idoso. Isso traz para nós, igreja, nos dias de hoje, um testemunho de fé, de uma pessoa que perseverou, uma pessoa que buscou a presença do Espírito Santo. Queridos, todos neste texto, esse texto diz que todos aqueles salvos de Samaria receberam o Espírito Santo pela imposição das mãos dos apóstolos Pedro e João. E é interessante porque João vai seguir, no capítulo 8 mesmo, ele vai seguir justificando, ele vai seguir falando o que acontecia, o que estava acontecendo em Samaria, porque judeus não pisavam em Samaria, por conta do paganismo, por conta da mistura, porque ali não eram os judeus, não era o povo judeu, eles não pisavam ali. E pensemos como não era difícil para aqueles homens terem que ir a esses lugares, que pouco tempo depois, pouco antes, um tempo antes, eles tinham como lugares imundos, lugares que eles não podiam pisar, eles não podiam se relacionar, e de repente ele estava ali, vendo Deus salvando pessoas que outrora estavam distantes dele, de Deus, e agora eram cheios da presença de Deus, da presença do Espírito Santo. Então ele estava dando ali razão do que estava acontecendo, ele estava contando ali para a igreja de Jerusalém. Irmãos, quando nós buscamos ao Senhor, Ele se manifesta. Eu quero te dizer que isso é um fato, é uma verdade. Busca Deus, busca a presença, a pessoa do Espírito Santo. Devemos buscar com zelo a presença de Deus e do seu Espírito. Em Atos, capítulo 10, versos de 44 a 47, diz assim: ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Queridos, vejam que esse texto aqui, ele está nos dizendo, verso 46, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro, no 47, porventura pode alguém recusar água, para que não sejam batizados estes, que assim como nós, receberam o Espírito Santo? Então, irmãos, há divergências nesses textos, teologicamente falando, mas nós temos liberdade para entender de que aqui está falando de um revestimento, de um derramar do Espírito de Deus sobre a igreja. E quando há um desejo no coração, e quando há uma vontade por essa presença do Espírito, ele vem, irmãos, ele vem com um vento impetuoso sobre a igreja. Queridos, os avivamentos ocorreram dessa forma. John Knox, quando ele orava pela Escócia, ele clamava pela Escócia: Senhor, tenha misericórdia do meu país que estava em depravação. Irmãos, este homem orava tanto: dê-me a Escócia para o Senhor. Olha a ousadia de um homem cheio do Espírito. Queridos, fabricantes de vinhos fecharam as portas, faliram, prostíbulos fecharam, bares fecharam, porque houve um grande avivamento na Escócia, no país de Gales, na Inglaterra. Aquela região foi varrida por grandes avivamentos, por grandes homens de Deus, porque eram homens que tinham uma íntima, é até redundante, íntima intimidade, uma próxima intimidade com o Espírito Santo de Deus. Eles eram desejosos pela oração. Queridos, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, a Bíblia traz vários nomes se referindo ao Espírito de Deus. Primeiro é o Espírito de Deus, depois é o Espírito de Cristo, Romanos 9, Romanos 8, verso 9 e 3, o Consolador, que nós já vimos em João 14, 26, o Espírito da Verdade, João 14, o Espírito da Graça, 2 Coríntios 12, 9, o Espírito
da vida, Romanos 8:2, que vivifica aquele que deixa o pecado. Nós falamos isso há dias. Todos pecaram, Romanos 3:23, e estão destituídos, estão afastados, destituídos da glória. Essa glória é a presença de Deus. Então a gente pode ler esse verso assim: todos foram afastados, tirados da presença de Deus, Romanos 3:23. O Espírito da vida, o Espírito Santo de Deus, ele vivifica, ele ressuscita o pecador, aquele morto, escravo do pecado, mas agora é vivificado pela presença do Espírito Santo. Que coisa linda, irmãos. Outrora a pessoa cometia todo tipo de coisas ruins, mas agora ele está servindo a Deus com alegria. O Espírito Santo exerce vários ministérios em prol do servo de Deus, a saber, fogo, vento, água, selo, azeite. Azeite, lá em Tiago capítulo 5, versos 14 e 15, vai dizer assim, caminhando para o fim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor levantará, e se houver cometido pecados, seriam perdoados. Então aqui são alguns símbolos do Espírito Santo. Por último, a pomba. Querida igreja, eu gostaria de encorajá-los nesta noite a buscar o Espírito Santo. Busque esse revestimento, como você queira chamar, batismo, revestimento de poder, de fogo. Que Deus nos encha com o seu Santo Espírito. É muita coisa para falarmos do Espírito. Por isso exige que nós o busquemos todos os dias de nossas vidas. Ele é o nosso norte. Podemos dizer que Ele é a nossa bússola. Ele é nosso GPS. Ele nos conduz. Quantas vezes nós estamos pensando em fazer algo ruim, estamos pensando em algo ruim, e o Espírito Santo muda a nossa rota, Ele muda nosso entendimento, Ele muda as circunstâncias, Ele muda a nossa história. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.